Olá pessoal, tudo bem? Espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar como eu comecei no minimalismo e o porquê, tá? Vou contar um pouquinho aí a minha história com o minimalismo, como eu comecei a viver esse estilo de vida, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Então vamos lá. Bem, pra quem não me conhece, meu nome é Isis Beatriz, eu sou casada, vai fazer 2 anos ainda, tenho 1 ano e meio, e eu sou do estado de Alagoas. Estou morando recentemente em Minas Gerais, porque o meu esposo é daqui, então eu casei em Alagoas e vim para Minas Gerais. E eu lembro que antes de casar, quando eu conheci o meu esposo, a gente comentava sobre esse estilo de vida, que era um estilo de vida legal, e o meu esposo até falava que gostaria de viver esse estilo, né? E eu lembro que era algo que eu admirava, mas não pensava em viver, sabe? Ter pra mim. E isso foi um pouco antes da gente casar. Eu era uma pessoa que tinha muitas coisas. Eu ganhava muita roupa, calçado. Nossa, eu tinha assim, era muitas tralhas lá no meu guarda-roupa. Eu não tinha coragem de dar pra alguém, vender. Eu sempre pensava que um dia eu ia precisar usar aquilo. Tinha muitos vestidos de festa, pra você ter uma noção. Então, antes de casar, quando a gente já tava noivo, eu pensei, eu preciso me desapegar antes. Começar a doar algumas coisas ou vender, porque quando chegar o tempo de eu me mudar daqui, desse estado, de eu viajar para Minas Gerais, não vai ser tão difícil para mim, né? Porque eu tinha esse apego a coisas. E eu comecei a fazer isso. E eu enchi um saco, sabe aquele saco de lixo bem grandão? Eu enchi um saco preto daquele e doei sandália. Seu passarinho, gente. Sandálias e roupas e comecei a doar. E eu lembro que quando a gente casou, meu esposo foi me ajudar a arrumar a mala e ele disse, tem muita coisa, e eu já tinha doado uns 70%. Ele disse, tem muita coisa aqui. E de fato, eu só podia encher 2 malas de roupas, ou melhor, uma mala grande de roupa. Então eu tinha que escolher o que era realmente importante, o que eu queria levar para minha vida de casada, o que eu não abria mão, né? Então eu fiz isso, deixei algumas, é muito engraçado, eu deixei algumas roupas dentro da caixa e falei pra minha avó, não dê a ninguém, a senhora não dê a ninguém, porque eu vou vir buscar. E eu disse a ela, eu vou vir buscar essa roupa, por favor. Deixei no guarda-roupa também, mas enfim, o que é que aconteceu? Quase 1 ano depois eu fui lá visitar ela e eu mesma doei aquelas roupas. Não só doei, mas eu levei vários vestidos daqui que eu tinha trazido na mala, inclusive, que eu achava que eu não ia viver sem. Eu levei de volta lá para minha terra para doar algumas pessoas. Então, é muito interessante isso. E por que eu tô falando sobre isso? Porque foi justamente nesse tempo que eu comecei a viver o minimalismo, eu comecei a filtrar o que era essencial, o que era realmente importante na minha vida. Aquela coisa que eu via que realmente me trazia um significado, era algo especial. E eu comecei a aprender a me desapegar, não só das coisas, das roupas, mas também de pessoas e de lugares, porque eu não tinha muita coragem. E eu comecei realmente a me desapegar. E foi algo muito bom pra mim, porque a gente tem que nos permitir viver o novo, né? Viver o que Deus tem pra nós. Então, no início desse ano, eu fui visitar lá minha família em janeiro desse ano. E vai fazer 1 ano, né? A gente tá em dezembro. Eu levei essas roupas. Eu já estava com esse pensamento de eu quero minimalismo pra minha vida. Já estava tentando adaptar ele, né, na minha vida. Meu esposo já queria, mas eu era bem teimosa. Eu falava que eu não queria viver presa a isso porque eu não entendia o que era o minimalismo. Não é sobre você ter só uma peça de roupa branca, outra preta, ou então você só ter roupas brancas e pretas. Não é sobre isso. O minimalismo não é sobre isso. E eu comecei a entender o verdadeiro significado do minimalismo e eu comecei a ver esse estilo de vida como uma oportunidade de realmente mudar a minha vida, porque eu na época consumia muito, eu comprava roupas sem necessidades, não só roupas, era quase tudo, sabe? Produto de cabelo, era muitas coisas que ficava só acumulando espaço.
no meu guarda-roupa, enfim. Então eu comecei a ver que esse estilo de vida era uma oportunidade para uma mudança melhor. E foi quando em 2023 eu comecei, como vocês viram, né, o canal. Comecei esse ano e comecei a compartilhar com vocês enquanto eu estava adaptando aquilo na minha vida. Comecei a falar de coisas que eu só tenho de coisas que eu não tenho na minha casa, né, que não me faz falta. E foi quando eu comecei a refletir realmente se eu precisava de certas coisas que estavam na minha casa, na minha vida, e se eu precisava de mais quantidades, né, realmente, como eu falava, eu preciso comprar mais isso. E quando eu comecei a aprender sobre esse estilo de vida, eu percebi que eu não precisava. Eu comecei a ter mais contentamento na minha vida, mais contentamento com as coisas que eu tenho, com as pessoas que estão na minha vida, com os lugares que eu estou, a ser mais grata também, entende? Eu acho que se você vive esse estilo de vida, você vai entender o que eu quero falar. Então foi 2023 que eu comecei a viver justamente por isso, porque eu queria uma mudança, eu queria uma transformação na minha vida. Queria passar de ser aquela pessoa que comprava só por comprar porque tá todo mundo comprando, para aquela pessoa que compra aquilo porque aquilo realmente significa algo, sabe? Porque ela precisa daquilo, é um item essencial na vida dela. E eu tenho aprendido muito. Eu estou ainda no início, né? Tem um ano que vai fazer, né? Um ano que eu estou vivendo esse estilo de vida. E eu tenho aprendido muito, né? Mas vamos aí caminhando e aprendendo a filtrar o que é essencial no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, no início, eu meio que aprendi a força, porque eu lembro que eu queria levar, por exemplo, alguns cadernos e livros que eu tinha na mala. Eu queria levar muita coisa, mas não tinha como, só tinha uma mala. O meu esposo até abriu mão de trazer algumas roupas dele, né, lá pra quando ele foi casar comigo em Alagoas. Ele abriu mão de levar algumas coisas já para ter mais um pouco de espaço na mala dele para colocar algumas coisas minhas. Então eu fui meio que forçada a aprender sobre isso, o que é importante e essencial. E eu lembro que eu passei alguns meses sem usar aquelas roupas que eu tinha levado, que eu achava extremamente importante. Foi tão tal que depois eu voltei, né, levei para minha terra para doar. E é isso, eu te convido a você refletir naquilo que é importante. E tem tantas pessoas que estão precisando de roupas, calçados, e às vezes a gente está precisando de alcançar alguns objetivos, né, de dinheiro, mas a gente fica aprendendo coisas que não são essenciais, coisas inúteis, que a gente poderia estar vendendo para estar comprando outras coisas importantes. Vocês entendem? Enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês reflitam no que realmente é importante na vida de vocês, de verdade, para vocês terem uma vida mais leve, mais plena, uma vida mais feliz. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha, comenta aí o que você achou, quando que você começou a viver o minimalismo. Ou se você não vive, você tem vontade. E é isso, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.